Muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Manual do Panetone Caseiro. O meu objetivo aqui nessa aula é que você assista ela e saia sabendo que é possível fazer um panetone muito gostoso na cozinha de sua casa, seja por hobby, para dar de presente, para uma nova profissão ou até para fazer uma nova fonte de renda, qual seja o seu objetivo, você vai sair daqui aprendendo a fazer esse panetone com utensílios domésticos na cozinha de sua casa. Então vamos começar com a nossa receita do panetone caseiro. Aqui eu tentei adaptar o ambiente para que ele fique o mais próximo possível da cozinha de um brasileiro, que é um espaço mais reduzido e de forma simples, com uma colher, uma pequena espátula de mão. E a gente sempre começa com o nosso mise en place. O que é o mise en place? Nada mais do que a organização de tudo que vai ser usado na sua receita. Com exceção das gemas, que eu não coloquei aqui, porque elas estão na geladeira. Porque depois vai ser importante usar as gemas de forma mais gelada, tá bom? Então aqui eu escolhi no mercado uma farinha. Eu tenho farinha importada aqui em casa, mas eu preferi escolher a Orquídea porque ela é muito comum em supermercados e ela é uma farinha que tem um custo bem mais baixo. Diferente de uma farinha importada que custa 10, 11 reais, uma farinha Orquídea, o quilo você consegue encontrar por 4, 3 e pouco no mercado. Aqui está o meu mise en place. Eu separei tudo que eu vou usar na receita, porém, quando nós falamos de panetone, nós precisamos fazer um pré-fermento, ou algumas pessoas chamam também de esponja. Qual a importância do pré-fermento e da esponja na nossa receita? Fazer a pré-ativação do fermento vai fazer com que na hora do forno, no assamento, o seu panetone ele não cresça demais, caindo para fora da forma. Isso na hora do assamento eu vou conseguir mostrar de forma mais clara para você. Também o pré-fermento ele tem importância porque ele faz a ativação das moléculas do fermento na farinha, se hidratando com a água e já liberando sabores e aromas que vão ser muito interessantes para a nossa receita do panetone. Então a gente começa fazendo o nosso pré-fermento. Eu prefiro fazer assim: misturar o fermento e a farinha. Aqui eu estou usando o fermento seco. Se você for usar o fresco, você tem que aumentar um pouco a quantidade. Vou deixar toda a receita já prescrita para você e com os detalhes de substituição de fermento também. Eu misturo bem o fermento seco com a farinha. A água do meu pré-fermento. Misturo bem até incorporar toda a água. Aqui eu vou misturar um pouco com a mão. Aqui não é para sovar, nós não queremos sovar a massa. Eu só estou misturando bem para que não fique nenhum resíduo de farinha que não esteja em contato com água dentro do pote. Pode fazer em pote maior, não tem problema. É que aqui eu estou adaptando o ambiente para uma pessoa que vai fazer na cozinha de casa, na cozinha do apartamento, dentro da realidade da maioria dos brasileiros.
É só para misturar bem. Aqui ela já misturou bem. Estou só pegando um pouco da farinha que ficou no fundo. Pronto. Aqui nós já temos uma massinha, né, pré-formada. Ainda não é nosso panetone. A gente está apenas ativando o fermento aqui, certo? Para depois ele ter um salto de forno mais bonito, uma massa mais elástica e mais aromática, mais saborosa. Agora eu vou deixar aqui esse fermento se hidratando com essa água e se alimentando dessa farinha por aproximadamente 40 minutos. Ele vai aqui dobrar de tamanho e depois nós voltamos para usar ele. Para que não resseque na parte de cima, eu vou colocar uma tampa no pote. E enquanto ele descansa com essa tampa, nós iremos fazer um outro processo para aproveitar esse tempo. Aqui está a tampa para não ressecar o nosso fermento. Sempre mantenha a sua bancada limpa e organizada. Ok. Geralmente quando você compra uva passa no mercado, ela vem bem seca, ela vem bem sem graça. Essa aqui está até um pouquinho durinha. Então eu vou ensinar para vocês agora como hidratar a sua uva passa para que ela tenha um sabor e um aroma mais gostoso para quando você colocar no panetone. Eu comprei aqui no mercado, mas você pode fazer em casa também, se você tiver laranja e quiser fazer um suco natural de laranja. Comprei esse suco aqui de laranja. E eu vou colocar o suco até a uva passa ficar completamente coberta e mais um pouquinho. Uma mexida para lavar ela e fazer o suco atingir todas as uvas passas e deixar submersa. Pronto. Tá vendo que ela tá submersa e eu coloquei mais um pouquinho? É isso que a gente quer. Daqui a pouco esse suco ele vai reduzir um pouquinho, porque a uva passa ela vai absorver o suco. Enquanto o nosso fermento ainda está sendo ativado, ele ainda está crescendo, eu aproveitei para hidratar a uva passa, que está aqui absorvendo, e também aproveitei para fazer a glace. O que é a glace? A glace ela é aquela camada de açúcar e clara que a gente coloca em cima do panetone na hora de finalizar ele. Ele deixa o panetone mais gostoso, mais apresentável, mais bonito. É muito bom para a estética do panetone e também ajuda a valorizar mais. Se você vai fazer para vender, você já pode colocar um valor acima, porque você deixa o seu panetone muito mais apresentável, muito mais profissional. Agora, enquanto o nosso pré-fermento vai sendo ativado, eu vou ralar essa laranja aqui, essa laranja Bahia. E depois eu vou ralar também um limão. E nós vamos deixar eles na gema de ovo, porque assim ativa mais o sabor. Você vai acrescentar mais sabor ao seu panetone, mais aroma também. Vai deixar ele muito mais gostoso. Só de estar acrescentando um limão e uma laranja ralada. Só que se você quiser potencializar o sabor da laranja e do limão, você vai deixar ele junto com as gemas dentro da sua geladeira até o seu pré-fermento estiver bem ativo para você fazer a mistura de tudo. Quando você mistura raspas de laranja e raspas de limão junto com alguma fonte de gordura, que no caso as gemas são fontes de gordura, você está ativando mais o sabor e o aroma da fruta. Então já temos a laranja e o limão raspados. Agora eu vou misturar com a gema da receita para estar ativando mais o sabor delas. E só o cheiro desses dois aqui ralados já começa a ficar muito gostoso o cheiro.
Misturo aqui agora. E vou deixar na geladeira, porque eu quero que essas gemas aqui estejam geladas na hora que eu for usar elas. Não é muito gelada, é um pouco gelada. Então o que eu faço para que ela não fique tão gelada? Se ela estiver gelada demais, ela pode desandar a sua massa. Então, eu vou mostrar ali aonde que eu prefiro deixar elas, para que elas não fiquem tão geladas, mas que fique agradável para se usar na massa. Tem esse compartimento que fica bem embaixo da geladeira, que geralmente a gente guarda frutas, legumes, verduras. E aqui é uma das partes da geladeira que a temperatura não baixa tanto. Então é aqui que eu prefiro deixar a gema. Aqui já temos o nosso pré-fermento então devidamente ativado. Eu coloquei essa borrachinha aqui para marcar, olha como ele cresceu. Já duplicou de tamanho. O cheiro dele já está bem gostoso. É um cheiro já de tipo pão caseiro, tá bem gostoso. Então vamos lá agora. Enquanto a uva passa, ela fica aqui se hidratando. De vez em quando você vem aqui, dá uma mexidinha e deixa ali. Aí depois de uns 5 minutinhos dá mais uma mexidinha. Isso vai ajudar ela a absorver de forma melhor o suco. Agora nós vamos iniciar a sova da nossa massa. Para que a gente faça a sova da massa de uma forma eficiente, eu peguei um bowl maior e aqui a gente vai fazer o início da sova e depois terminar na bancada. Como nós vamos começar a nossa sova? Primeiro, vamos pegar o nosso pré-fermento ativado, colocar no nosso bowl maior. A nossa farinha da receita. Eu sempre prefiro que primeiro o fermento ele tenha contato com a farinha da receita para depois com os outros ingredientes. Eu percebo que assim ele é ativado de uma forma melhor quando nós vamos fazer a segunda fermentação. Agora vamos pegar uma colher de mel. O mel aqui não é para adoçar a sua massa. O que vai adoçar a sua massa é o açúcar e a raspa de laranja, tá? O mel aqui, qual a importância dele na nossa receita? A importância dele na receita é que após assado, ele ajuda o nosso panetone a ter mais umidade dentro. E fica aquele panetone mais úmido, mais gostoso. Agora aqui também a gente vai fazer um aproveitamento para não jogar todo o suco fora, ou descartar, ou colocar na geladeira para tomar depois. A gente pega um pouco desse suco aqui que a gente colocou na uva passa e vamos colocar aqui 50 ml. Eu vou colocar 25 e depois eu vou colocar o resto. Eu começo agora mexendo a minha receita. A gente vai entrar com o sal depois e por último o açúcar. Aqui eu já vou mexer com a mão porque já está firme demais. Eu entro com o sal depois, porque primeiro eu quero que o fermento ele tenha contato com a farinha, para ele já ter uma melhor ativação. Se eu coloco o sal aqui agora, ele pode deixar a ativação do fermento um pouco mais fraca e ele já começa a dar estrutura para a nossa massa. E eu não quero que essa massa já tenha estrutura.
Primeiro eu quero ela sem estrutura para misturar bem os ingredientes. Agora que ela já está bem seca, ó, nosso pré-fermento já está se quebrando. Nossa massa já está bem seca. Agora eu vou entrar aqui com as gemas geladas. Entramos agora com a gema e as raspas de laranja e de limão. Já está bem cheirosa essa mistura aqui. Dependendo da farinha que você utilizar, ela não vai aguentar a hidratação. O panetone, ele é um produto que ele é muito hidratado. A massa fica bem mole, fica bem pegajosa. Então, você vai fazer o seguinte: você não vai misturar toda a água, todo o suco, tudo de uma vez. Primeiro você vai fazer testes com a sua farinha. Eu não sei qual farinha você está usando, qual você pretende usar, qual é a absorção dela. Então primeiro você faz testes. Sempre vai testando. Panificação é assim. É mão na massa, testando farinha, sentindo a textura. Agora a massa já vai ficando um pouquinho geladinha. Ela já vai ficando com um pouco mais de aroma. Já tem sabor aqui, já tem alguma coisa interessante para a nossa mistura. Ela ainda continua bem seca, então aqui já dá para eu entrar com o restante do nosso suco. O que faltou que foi 25. Você faz a mesma coisa, não coloca todo o suco. Vai colocando de parte em parte e vê conforme a sua farinha vai absorvendo. Pronto, o restante do suco já está aqui. Qual o momento de entrar com o sal? Eu vou entrar com o sal antes do açúcar. O momento de entrar com o sal é quando eu já tiver uma formação de uma massa mais consistente. Aqui, ó, como ela já está se formando. Aí eu entro com o sal, espalhando bem o sal pela massa. Agora aqui eu já vou entrar com o sal. Tá vendo que ela já formou uma massa, ó. Tá bem longe do que a gente quer ainda. Mas aqui eu já jogo o sal, espalhando bem ele pela massa. Para ficar bem misturado. A massa agora vai ganhar mais estrutura. Vai absorver os líquidos de uma forma melhor. E também vai liberar um pouco mais de sabor, porque o sal é realçador de sabor. Agora aqui eu já começo com uma sova simples. Como é que é a minha sova? Primeiro que o essencial, enquanto você não tem uma massa bem formada ainda, com todos os líquidos já agregados, lembrando que falta a nossa manteiga e o nosso açúcar, junto de nossas essências. Enquanto você não tem uma massa bem formada, com todos os ingredientes líquidos já agregados nela, você nunca usa as duas mãos. Você usa uma mão para sovar a massa e a outra você deixa limpa, porque você precisa manusear os objetos que estão em volta da sua bancada. Então usa essa mão limpa e a outra mão vai sovando. Aqui eu estou fazendo uma sova simples, que é da ponta para o meio. Da ponta para o meio, sempre fazendo uma letra C. Ó, da ponta para o meio e aperto.
da ponta para o meio e aperto. Por que que o açúcar vai entrar por último? O fermento, para crescer, se alimentar e gerar os gases da fermentação, ele come carboidrato. Se eu coloco o açúcar desde o início da minha sova, o fermento ele já está comendo aquele açúcar ali. Então a sua massa, ela vai crescer, vai dar tudo certo. Só que ela tende a ficar menos doce. Porque o fermento já comeu o açúcar que ia deixar sua massa doce. Uma parte dele, né? Quando você entra com açúcar no final, o açúcar tende a realçar mais o doce da sua massa e deixar ela mais úmida. Porque o fermento ele está se alimentando, por enquanto, dos amidos da farinha. E não do carboidrato do seu açúcar da receita. E é isso que vai deixar seu panetone mais úmido, mais doce, mais saboroso. Agora que eu já estou começando a ter levemente uma rede de glúten formada, o açúcar entra em seguida. Vou tentar fazer essa sova sem corte para que você acompanhe todo o processo. Mas o princípio é esse, da ponta para o meio e aperta, da ponta para o meio, aperta, da ponta para o meio e aperta. A massa já está bem colorida, ó. Tá amarelinha por causa da gema, vai ficar mais amarela daqui a pouco quando entrar a manteiga. E já tem as pintinhas do limão, da laranja, tá bem cheirosa já essa massa. Eu só estou esperando aqui ela criar uma rede de glúten. Como é que eu sei que ela criou uma rede de glúten? Ela começa a dar uma alisada, começa a ficar uma massa mais bonita. Você vê a diferença, a textura dela muda, ela absorve bem os líquidos, não fica pegajosa e ao mesmo tempo não fica seca. Fica uma massa bem gostosa de se trabalhar. Significa que já tem uma rede de glúten bem forte e formada. E é aí que é a hora de entrar com açúcar. Por que é importante você manter uma rede de glúten bem formada para depois entrar com açúcar? Além do açúcar ter aquele benefício de você entrar tardiamente com ele na massa, para ele ativar mais o doçor da sua massa e a umidade, se ele entra e você não tem um glúten bem formado, ele pode desandar a sua massa. Então aqui você vai deixar a massa quando ela quiser começar a alisar, e aí você entra com açúcar. Após o açúcar entrar, a sua massa tende a ficar mais úmida também, tá? Porque lembrando que o açúcar tem alguns padeiros que consideram líquido na receita. Eles contam como hidratação. Agora aqui, a massa já está começando a querer alisar. Eu vou entrar agora com açúcar, como último seco. Depois só vai ter o pastoso, que é a manteiga. E quando a manteiga entrar, tudo vai mudar. Vamos entrar agora com açúcar. Espalhar bem ele pela massa. Vai liberando sua bancada, vai deixando ela limpa, ela organizada. Terminou, o pote esvaziou, já colocou seu produto ali dentro para fazer a mistura? Tira da sua bancada. Quanto mais espaço você tiver aqui para trabalhar, melhor. Agora aqui vamos o mesmo princípio. Da ponta para o meio e aperta. A massa eu já estou sentindo que ela está ficando mais úmida com a entrada do açúcar.
quiser sovar na bancada, pode sovar. Se tem planetária, pode fazer na planetária, não precisa ficar sovando com a mão aqui. Eu estou tentando fazer da forma mais caseira possível, para que você consiga fazer também, onde quer que você esteja. A massa já está mais úmida, o açúcar já está sendo quase completamente absorvido. Ó, dá pra ver que ela já está bem mais pegajosa. O açúcar já está deixando ela mais úmida. O cheiro está bem gostoso. A nossa massa está bem úmida agora. Qual a hora de entrar com a manteiga? Quando ela, ó, tá vendo que ela tá quebradiça? Quando ela voltar a alisar um pouco, aí você entra com a manteiga. Porque para entrar com a manteiga também é importante que já tenha uma rede de glúten formada. Senão a manteiga pode desandar a sua massa. Agora aqui sim, ela já ficou bem pegajosa. Eu vou levar para a bancada. Agora aqui vai ser um pouquinho sujo, tá? É uma massa bem hidratada, então vai ser chatinho. Eu gosto de sovar assim. Agora aqui ela vai ficar um bom tempo sendo sovada. Qual a técnica que eu uso? Ó, tá vendo que a massa aqui ela tá num retângulo? Você vai pegar ela na lateral e vai fazer a letra C. Vai bater a ponta dela lá e essa outra ponta vai de encontro. Agora ela ficou assim novamente. Você vai pegar ela de lado novamente, vai jogar para ela esticar e fechá-la de novo. E vai fazendo isso até ela alisar. Isso é uma sova para massas de alta hidratação. O tempo total de sova aqui dessa massa é em torno de 25, 30 minutos.
Ó, a massa ela gruda bem na mão. Isso é normal acontecer com o panetone. Você tá manuseando com a sua mão. Isso é normal acontecer. É que você não sente isso acontecendo quando você tá batendo em uma planetária, em uma máquina. O que tá acontecendo tá lá dentro da máquina, então você não consegue perceber. Mas fazer panetone na mão é bem pegajoso assim mesmo. Ó. Aqui ela já tá absorvendo bem. Tá ficando mais firme. Já dá pra ir variando um pouco a sova. Eu uso sempre as duas mãos na hora de sovar. Depois que ela já agregou tudo. Que assim ela chega no ponto mais rápido, mais fácil. Aí vamos voltar para lá. Os pedaços que a massa vai deixando. Passa a espátula, passa um raspador. A sua massa ela não vai ficar no ponto perfeito. Até porque aqui eu tô fazendo com uma farinha de mercado barata, né? E a gente tá sovando ela na mão. Ela vai chegar num ponto muito legal, muito interessante. Não chega a ser um ponto profissional como se estivesse batendo em uma máquina, mas chega bem próximo. Tá mais firme agora. Só esperar ela começar a dar mais uma alisada, ficar mais bonita, mais lisa, com o glúten bem forte. Aí nós podemos entrar com a manteiga e com as essências. Ok?
Ó, tá começando a alisar, quase chegando no ponto que eu quero. Olha como ela tá lisa. Mas ainda não tá no ponto que eu quero. Se você conseguir atingir o ponto de véu, bacana, show de bola. Mas quanto mais próximo dele você conseguir aqui, melhor para misturar a manteiga. Como que é essa minha sova com as duas mãos que eu faço? Sempre faço a letra C. Aqui eu deixo a massa em diagonal, tá vendo? Porque agora a mão direita, ela vai pegar aqui esse retângulo por essa ponta e vai juntar lá com a outra ponta. Vai apertar e vai trazer. Quando ela trazer para cá, ela já vai ficar no formato para a outra mão fazer o mesmo. Que é apertar essa ponta com a outra e trazer. Claro que eu vou fazer mais rápido, então ela não vai grudar assim com facilidade na mesa. Vou fazer mais uma vez devagar e depois eu vou acelerar. Espera aí. Para você tentar fazer aí também. Ó. Vamos lá então. Uma ponta até a outra, fez o C e traz. Ó. Agora do outro lado. Uma ponta até a outra, fez o C e traz. Faz o C e traz. Nossa, isso aqui tá cheiroso, hein? Viu que ela começou a ficar pegajosa de novo? Volta para a sova de alta hidratação. Agora a massa já está ficando mais lisa. Tá chegando no ponto que a gente quer para misturar as essências e a manteiga. Agora a massa está bem lisa, você já vê que ela começa a alisar, ela não está rasgando com tanta facilidade, ela está rasgando mais aonde eu estou tocando com a mão. Aqui no centro ela permanece um pouco mais lisa. Significa que o glúten já está com uma estrutura bem bacana. Dependendo da farinha que você estiver utilizando, vai precisar de mais ou de menos tempo de sova, tá? Como a gente está falando do panetone, que é de alta hidratação e muita gordura misturada na massa, a gente tem uma massa complexa, né? Tem muita coisa aqui para ser digerida pela farinha. Manteiga, gema, vai entrar essência daqui a pouco, açúcar, sal, laranja, limão, e tudo isso vai deixando a sua massa mais complexa. Então o tempo de sova, quanto mais ingrediente tem, mais tem que sovar. Se você bate uma massa que só tem farinha e sal, é um tempo de batimento, bem mais rápido. Agora, se a sua massa vai açúcar, manteiga, mel, aí a sua massa fica mais complexa, né? Não é uma massa simples. A farinha demora mais para o glúten desenvolver. Vou deixar ela descansar aqui por 1 minuto e depois eu vou misturar a manteiga e as essências. Agora, por que eu vou deixar ela descansar por 1 minuto? Quanto mais você mexe na massa, mais estressado o glúten fica. Então o glúten fica numa posição que ele não quer que mexa com ele. Ele está muito bravo. Então você dando esse descanso aqui para a massa, o glúten ele começa a ficar mais tranquilo, mais relaxado. Aí ele vai ficar mais maleável, a massa vai ficar mais macia e mais gostosa de trabalhar e vai ficar melhor para você mexer ela novamente. Se você ficar mexendo sem parar, ela vai ficando retraída e você vai vendo que até a sova vai ficando difícil.
Então começou a sovar na mão, sovou, viu que a massa está ficando mais retraída, mais firme, está ficando mais difícil de sovar? Dá um descansinho de 1 minuto, 2 até 3 minutos, coloca o restante dos ingredientes e volta a sovar. Então vamos esperar aqui 1 minutinho para esse glúten ficar mais relaxado, para receber a manteiga, e junto da manteiga a gente já coloca as essências. Descansada, ficou descansando aqui por 2 minutinhos. Agora vamos acrescentar a manteiga e as essências. Olha como a massa já está mais lisa, tá, olha, bem mais maleável, mais elástica, tá prontinha para receber a manteiga. Olha que massa linda. Lembrando que depende da farinha que você estiver usando, você vai sovar mais tempo ou menos tempo, tá? O importante é acreditar no processo, vai sovando. A essência que eu estou usando, essa essência aqui você encontra em qualquer supermercado, qualquer produtos naturais aí da sua região. Essa é a de baunilha e essa é a de panetone. Para a quantidade que eu estou fazendo aqui, vai ser uma de essência de baunilha. As essências, elas contêm álcool, tá? Não é o álcool que você bebe. É um outro tipo de álcool. Então, ela tende a quebrar a rede de glúten e tende a retardar o crescimento. Ela atrapalha o seu fermento a crescer. Então, por isso que eu prefiro colocar no final, porque aqui o fermento já está bem ativado, ele já está bem ativado e a sua rede de glúten já está bem formada. Assim, o álcool das essências não vai interferir tanto no seu produto, tá? Eu vou espalhar bem aqui pela massa. Junto com as essências, vou colocar a manteiga da receita. Agora a massa vai dar uma desandada, porque quando a manteiga entra, a massa não aceita ela de qualquer jeito. Vamos ter que sovar aqui bem, tá? Então, uma estratégia que eu uso para deixar mais fácil a mistura da manteiga e que a massa aceite essa manteiga. Deixa ela em temperatura ambiente por uma hora e meia, tá? Aqui ela está em temperatura ambiente. Aqui a gente está com uma média de 22, 24 graus aqui hoje. E ó como ela tá bem, ela não chega a estar derretida, tá? Manteiga derretida não é interessante para sua massa, pode atrapalhar a formação do glúten. Manteiga em temperatura ambiente é o melhor, tá? Se ela estiver gelada, espera, deixa ela ficar em temperatura ambiente, deixa ela dar uma descongelada. Por quê? Se ela estiver gelada, ela não vai misturar bem na sua massa. Você vai ter partículas dela que não ficaram bem misturadas. Não vai ter uma massa bem homogênea, bem batida, bem misturada, bem sovada. Então coloca aqui a manteiga, temperatura ambiente. Sempre respeitem o processo, sempre. Respeite o processo. E esse é o processo da manteiga. Temperatura ambiente e bora sovar essa massa. Eu vou começar aqui fechando ela. Vou usar essa espátula porque ela já está grudando. Eu vou começar aqui fechando ela, da ponta para o centro, escondendo a manteiga lá no meio. Mas aqui não tem jeito, vai ficar gosmento, a sua massa vai perder o ponto, você vai achar que vai dar tudo errado, você vai dizer, meu Deus, o que eu fiz com a minha massa? Não tá... Mas confia no processo, tá? Continua misturando. Confia no processo. Vamos lá então. Vamos destruir a nossa massa. Olha como ela tá linda. Bem lisa. Olha, já tem uma bolinha de gás de fermentação aqui, ó. Lindo, lindo. Agora a nossa massa vai desandar um pouco, mas é normal, tá? Ó, começou a desandar. Rasgou. A manteiga vai deixar tudo gosmento. Vai mexendo. Olha como fica desandada, olha. Estragou toda a massa, olha. Você pensa, né? Mas confie no processo. Confie no processo.
Quando essa manteiga absorver e você dá uma sovada, sua massa vai ficar linda. Olha como a massa desanda. Quando você coloca a manteiga e você está batendo em uma planetária ou uma batedeira de padaria, esse processo aqui você não percebe acontecer. Lá dentro acontece, mas você não percebe. Aqui quando você coloca a mão, talvez você se assuste com o processo, mas é assim mesmo. Ó, a manteiga já está absorvendo. Já está se formando a massa novamente. Confie no processo. Ó. Pronto, tá virando massa de novo. Olha aqui. Que bacana o processo. O quanto tá cheirosa essa massa aqui. Quando você estiver fazendo, depois você vai saber. Como tá cheirosa. Deixa eu pegar minha espátula ali que eu deixei afastada. Agora aqui já está pronta a sua massa. Depois você vai saborizar ela. Mas no geral a massa aqui já está pronta. Agora você só tem que sovar ela. Nossa, como tá linda essa massa. Fazer devagarinho mais uma vez. Ó, pega de lado, bate, faz o C e repete o processo. Porque essa é a sova mais eficiente para você fazer com o panetone. Porque o panetone ele é uma massa muito hidratada. Se você for fazer isso daqui, ó, além de grudar tudo na mesa, vai grudar tudo na sua mão. E você tá vendo que ali ela fica grudando e ela não sova aquela parte ali que gruda. Olha, tá vendo? Eu tô sovando para lá e a massa tá puxando para lá. Tá vendo? Então não é muito eficiente fazer. Ó, já sujou. Aqui não suja e sova. Do mesmo jeito. Estamos quase chegando no ponto. Olha que massa lisa. Mas tá vendo que aqui ela tá rasgando ainda? Ela tem rasgo aqui ainda. A gente não quer que ela rasgue tanto assim. Ela aqui já tá ficando mais lisa, ó. Ela vai rasgar porque você tá fazendo na mão, não numa máquina profissional, tá? Ou uma planetária que seja. O resultado já estaria provavelmente pronto, tá? Mas para você tá fazendo na mão, ela vai dar uma rasgadinha. Não vai ficar perfeita, mas você vai ter um ótimo resultado. Os rasgos já diminuíram bastante. Nossa, essa massa tá muito cheirosa.
Agora eu vou deixar ela dar um descansinho aqui de 2 minutinhos de novo, pra gente dar uma olhada como que tá o ponto dela, pra saber se a gente vai sovar mais tempo ou se já dá pra misturar o chocolate e as frutas cristalizadas. Vamos dar 2 minutinhos aqui pra ela descansar, pra relaxar o glúten. Dá uma boleada, causando tensão por baixo dela, ó. Tensão por baixo. Que a parte de cima vai puxando lá para baixo. Então, ó, vou puxando por baixo, arrastando, usando a mesa como pressão, para dar pressão nela. Ó. Vamos descansar aqui por 2 minutinhos e vamos ver o ponto dela como é que tá. Então vamos lá, botar uma gotinha de óleo. Já descansou 2 minutinhos a massa, tá? Uma gotinha de óleo na ponta do dedo para ajudar a mostrar o ponto da massa como que está. Você começa beliscando a massa, e vai trazendo ela delicadamente, alongando com seus dedos. Olha, como eu vou fazendo uma massagem, um carinho na massa para ela vir mostrando. O ponto que a gente procura aqui é o ponto que a gente estique um pouco ela sem rasgar. Você percebe que aqui eu estiquei pouquíssimo e ela já começou a rasgar, tá vendo? Mas ela já mostra ali, ó, uma parte mais transparente, que ela já tem uma rede de glúten bem interessante, tá? Só que ela tá rasgando muito cedo. Eu mal tô puxando e ela já tá rasgando nos meus dedos, ó. Ó, ela já tá rasgando. Então significa o quê? Que ela precisa de um pouco mais de sova. Então, vamos sovar um pouquinho mais. Ó, a nossa massa já tá dando uma alisada. Agora aqui o que eu percebo? Ela não tá num ponto perfeito, tá? Mas o que acontece? Ela já alisou bem e eu tô sovando e ela tá começando a rasgar. Ela não tá mais alisando, ela tá começando a rasgar. Isso indica o quê? Indica que a sua massa não vai mais passar desse ponto. Agora ela só vai estragar se você continuar sovando, tá? Então ela alisou, ficou muito bonita. Você continuou sovando, ela começou a rasgar e não começou mais a alisar mais do que já estava, aquele ali é o limite da sua farinha, tá? Cada farinha tem um limite e esse aqui é o limite dessa daqui. Ó, ela já está rasgando ali, aqui. Significa que o fermento já está começando a ter uma ativação e que a sua sova ela já está se prolongando demais para essa farinha, tá? Então aqui eu vou deixar ela descansar por mais 2 minutinhos para depois entrar com o recheio, que é a uva passa, as frutas cristalizadas e o chocolate, tá? Nós vamos dividir essa massa aqui no meio e fazer um de cada. Agora aqui tá
A nossa uva passa, eu já retirei o suco e misturei ela junto com as frutas cristalizadas. A uva passa, você tira o suco dela e pode passar um paninho nela assim, que aí tira o excesso de suco que ficou em volta. Passa um guardanapo, um pano de louça, só para tirar o excesso de suco que fica em volta da uva. Ela continua úmida, tá? Com o suco, e dentro dela já tem suco também, ó. Ela não tá mais seca, ela tá bem macia. Se você quiser, você pode no dia anterior, amanhã eu vou fazer panetone. Então hoje você já deixa a uva hidratada a uva não, a uva hidratada no suco, tá? Que aí ela já absorve mais ainda o suco. Agora vamos pegar aqui a nossa massa. Vamos dividir ela ao meio, tá? Se quiser pode pesar. Aqui eu não vou pesar porque eu já tenho mais prática. Dividir no meio. E agora aqui vamos para os nossos recheios. Abre bem a massa. A massa tá linda, olha. O descanso que a gente deu, esse segundo descanso, enquanto eu fui tirar o suco das uvas, ela descansou. Olha como ela já ficou mais lisa, olha, mais bonita. Quando você dá um descanso para a massa depois do batimento, ela continua pegando ponto ainda. O glúten continua se desenvolvendo um pouco mais. O chocolate neste. E o próximo vamos com as frutas. Vamos abrir aqui a massa. Olha que linda massa com os pedacinhos de laranja, de limão. As nossas frutas. Agora a gente vai envelopar aqui as frutas, ó. Puxa a pontinha da massa e envelopa, igual fizemos com a manteiga. Puxa a pontinha e envelopa. Deixa lá escondidinho. A mesma coisa no chocolate. Puxa a pontinha e envelopa. Vou começar com a de frutas. Vou deixar de chocolate aqui. Potinho. Vamos começar com a de frutas. Como que a gente faz essa mistura aqui? É simples. Você vai sovando como se fosse um pão comum, tá? Vai sovando e apertando delicadamente. Porque aqui a gente só quer misturar as frutas, a gente não quer estragar a massa, desenvolver o glúten, tá? Ó, ela vai dar uma quebradinha assim, é normal, mas vai misturando como se fosse um pão comum. Ela quebra assim porque tem umidade aqui das frutas, né? Sendo adicionadas. Ó. As frutas escapando, você vai jogando a massa, sovando e pegando. Mistura delicado, tá? O glúten aqui já está formado. Você só quer agora incorporar as frutas. Tá grudando bastante. Vamos pegar aqui nossa espátula. Vou mexer aqui com a espátula, porque tá bem úmida a massa agora. Com a entrada das frutas. Essas frutas, elas também contêm açúcar. Então, quando você mistura assim as frutas, sua massa vai dar uma desandada, porque tem açúcar adicionado nessas frutas, tá?
tá melhorando já o aspecto dela. Dá uma sovada aqui. As costas. Vai misturando e confia no processo. Dependendo da sua farinha, ela vai absorver melhor, mais rápido. Tudo depende da farinha, do fermento. Então, esse vídeo aqui serve para você usar de base, mas tudo que vai indicar qual vai ser o seu resultado aí, muito é devido à farinha que você for usar. Olha, tá formando uma massinha mais consistente. As frutas estão bem misturadas. Aí bastante fruta. Para ficar o panetone bem recheado. Vamos deixar agora a massa descansar um pouquinho. Porque eu percebi que misturando essas frutas aqui, talvez essas frutas no local aonde eu comprei continha muito açúcar misturado na fruta. Então isso dificulta com que sua massa vá adquirindo ponto. Tem que deixar ela dar uma descansada e depois volta a manuseá-la novamente. E aí enquanto ela descansa, vamos lavar as mãos e misturar de gotas de chocolate. Depois a gente volta aqui para novamente bolear essa massa como eu estou fazendo. Você causa tensão por baixo, pode ser com a espátula ou com a mão, eu prefiro com a espátula, tá? Com a espátula você vai causando tensão por baixo, ó, arrastando a massa, fazendo pressão entre ela e entre a sua bancada, ó. Ó, pode ver como ela ficou retangular, por quê? Porque eu estou fazendo pressão aqui embaixo, não estou só empurrando a massa. Então, ela ó, fez pressão, agora eu pego nessa ponta novamente e faço pressão. Agora ela ficou mais redondinha. Trago ela para o centro e faço novamente. E vou fazendo da ponta e dando... Essa mão vai auxiliando por baixo, tá? Vai acompanhando junto, ó, com os dedos, ó. Com esses dois dedos aqui. Vem botando pressão.
Pressão, pressão, pressão. Deixa agora aqui o seu panetone descansando. Vamos misturar agora o de chocolate. Agora, enquanto a nossa massinha aqui vai descansando, a de frutas, vamos fazer agora a mistura das gotas de chocolate no nosso outro panetone. Deixar a massa cair. Caiu a nossa massa. Pronto. Agora, mesma coisa. Ó, já sinto que a massa começou a dar uma fermentada. O fermento já está bem ativo. Vamos misturando a nossa massa. Mistura como você acha melhor, como fica mais confortável, como você vê que mistura melhor. O chocolate, ele é mais seco do que as frutas. Então a mistura dele tende a ser mais fácil e às vezes mais rápida. Misturando com delicadeza. O glúten já está desenvolvido, você só quer agregar as gotas na sua massa. Esse aqui para mim é o mais gostoso. O sabor que esse aqui de chocolate fica é incrível. Olha como a massa rasga menos, mistura melhor, porque o chocolate é mais seco, né? As frutas são mais úmidas. Então aqui você só vai incorporando bem o chocolate. Você pode misturar assim com a sua mão, dando voltas como se fosse a sova, como você preferir. A massa é sua. Apenas respeite os processos que no final dá tudo certo. E como saber que você misturou bem? Tá vendo que tem uma pequena camada fina em cima das gotas aqui, ó, de algumas? Porém essas aqui ainda estão muito soltas, ó. Tá muito solta, tá muito para fora ainda. Quando o seu panetone começar a incorporar bem o chocolate, a maioria, grandíssima maioria, vai ficar assim, ó, presa com uma camada fina de massa. Quando grande parte das gotas já estiver assim, coberta, é que você misturou bem. Mas se misturar e isso não acontecer, não tem problema também. Porque aqui, a gente não quer mexer muito a massa. Se você viu que está demorando, é só incorporar bem o chocolate, mesmo que não misture bem, como eu falei, ficar uma camada fina de massa. O importante é você misturar bem o chocolate na sua massa. Lembrando que esse aqui é o primeiro boleamento depois das misturas dos recheios. Tem o segundo boleamento. Vamos terminar esse aqui de chocolate e depois vamos fazer o segundo boleamento na de frutas. Pronto, aqui os chocolates já estão bem agregados.
Tem até alguns que já estão derretendo. Tem alguns que já estão até derretendo. A coloração da massa está mudando em alguns pontos. Significa que já está bem misturado. Olha, tá vendo que a maioria está submerso? Olha, a maioria está submerso. Só alguns que estão por fora. Então quer dizer que as gotas já estão bem misturadas. Vamos agora pegar as embalagens e terminar o boleamento dos nossos panetones. Agora vamos pesar aqui 500 gramas do nosso panetone. Se você quiser que ele tenha um salto de forno mais bonito, pode pesar com 550, tá? Fica bonitão. Só que, dependendo do tamanho do seu forno aí na sua casa, não vai dar certo. E dependendo também a embalagem que você vai colocar ele, também não vai dar muito certo. Eu sempre prefiro 500 gramas, para mim já tá ótimo. Tá? Como aqui o intuito é deixar as coisas mais simples e mais barata, e mesmo assim ter um panetone gostoso, eu trouxe aqui 2 modelos de embalagem para vocês, tá? Embalagem não, forma. Essa é a forma que geralmente se usa, né? Ela é uma forma mais simples, com papel mais fino, mais sensível. E geralmente você encontra essas forminhas aqui em casas de embalagens, casa de festas, e mercados em geral, utilidades, barzinhos, geralmente tem essas forminhas. Você vai bolear seu panetone e colocar ele aqui, ok. Mas a minha indicação é, se você for fazer para vender, ou se você quer dar de presente um presente de um panetone bonito para algum amigo, algum parente, a minha indicação é que você procure por essa embalagem aqui, desta verde ou da vermelha, que você pode encontrar no Mercado Livre por R$1, R$1,10, não passa disso. No Mercado Livre você encontra. É só digitar lá, forma de panetone 500 gramas, que você vai achar essa forminha aqui, tá? É a minha indicação. Também se você for fazer para vender, isso vai agregar mais valor ao seu produto. Ele vai ficar mais profissional, mais apresentável e você vai poder cobrar um pouquinho mais a ele. Hoje vamos fazer então a nossa receita e colocar aqui nessas simplesinhas. Agora vamos, depois do descanso do nosso panetone de frutas, vamos novamente bolear ele. Agora ele já está melhor, está mais firmezinho, absorveu a umidade das frutas e sempre causando tensão. Qual a importância de causar tensão aqui na sua massa? Quando o seu panetone crescer, ele vai crescer conforme você tratou ele aqui neste momento. Se você bolear ele aqui de uma forma que ele não fique corretamente boleado, na hora de crescer, ele vai sair aqui para fora na forma, vai crescer torto, não vai ficar legal, não vai ficar bem apresentável. Então, o que a gente faz? Com esses 2 dedos aqui, nós vamos causando tensão embaixo dele. E o restante da sua mão e os outros dedos é apenas para dar um apoio para ir levando junto. Então, lá por baixo, ó, a gente vem cruzando os dedos, puxando por baixo, causando tensão na massa. Tá? O efeito que a gente está causando aqui é, puxando aqui, nós estamos esticando essa camada aqui de massa e obrigando ela a ir para lá. Então ela está fazendo isso daqui, a massa está ali, você está puxando ela por baixo, ela está fazendo isso daqui, ó. E isso vai causando mais pressão, porque o glúten ele quer ficar junto e você está fazendo isso daqui com ele. E ele vai mantendo mais pressão para dentro e você vai puxando lá para baixo. Isso vai deixar com que seu panetone cresça mais bonito, fique mais harmônico, mais apresentável, tá? Ó, vem puxando lá por baixo. Quer fazer com espátula? Pode fazer também, ó. A espátula vai com um lado e a mão vai do outro. Eu prefiro assim porque, como eu já tenho mais prática, assim fica melhor para mim e eu sinto que assim eu causo mais tensão. Então vamos lá. Ó, tá vendo que a tensão é tanta que aqui começou a rasgar, ó, de tanta tensão. Significa que a tensão já tá boa, tá? Eu só fiz bastante aqui que é para você compreender como é que se faz.
Eu agora vou fazendo de gotas de chocolate, da minha forma mais prática, para você ver como é que funciona na prática, tá? Esse aqui de frutas eu usei um exemplo, para a gente conseguir mostrar para você aí como é que é a estrutura que a gente procura nele, tá? Ó, aproximou a sua forma do seu panetone, pega ele num movimento rápido para que ele não grude nos seus dedos, tá? Só que não precisa ser pegar e colocar ali. Não, você não vai pegar e ficar segurando a massa à toa na sua mão. Primeiro aproxima a sua forma, identifica qual vai ser o melhor ângulo aqui para você largar a sua massa. O meu ângulo aqui vai ser esse aqui. Então eu vou pegar a massa e vou colocar ali dentro. Viu? Não fica segurando muito a massa na mão, porque ela tende a descair e perder toda a estrutura que você já boleou aqui e se esforçou para que ela tenha. Então, pegou com a forma aproximada e já coloca dentro da forma, para ela não perder o formato. Vamos agora com um de chocolate. Vou tirar aqui esse excesso do de fruta. Vamos agora com o de chocolate aqui, gota de chocolate. Mesma coisa. Aqui eu vou dar uma tensão dessa forma, tá? Pode fazer esse mesmo aqui com o de frutas. Ó, como se fosse a sova, só que é de uma forma bem mais delicada. Encostou ali e vai girando. Isso aqui também é causar tensão. Tudo isso vai ajudar quando o seu panetone for crescer. Fez algumas vezes, 5, 6 vezes, já começa a tensionar, tá? Começa a tensionar. Esse aqui eu vou fazer da minha forma mais prática, mais rápida, para que você veja aonde a gente tem que chegar. Pronto, agora aqui já está ótimo. Ó, o que eu falei, você vê? A maioria das gotas estão submersas sobre uma pequena parte de massa, ó. Todas aqui estão, né? Todas estão, com exceção dessa aqui que está só um pouquinho. Então significa que o chocolate incorporou bem na massa. Aproxima a sua forma, vê o melhor ângulo que vai ser para você colocar o seu panetone. Pega o panetone, coloca lá. Sempre com a parte de baixo virada para baixo, tá? A parte que você boleou e tensionou tem que ficar virada para baixo, porque você quer que essa parte aqui fique para cima. Esse aqui é o principal. Não pega o seu panetone e vira ele, tá? Nunca faça isso. Pega ele e coloca na sua forma. Vamos agora aguardar aqui até ele dobrar de tamanho, dobrar de volume. Quando ele chegar aproximadamente faltando 1 centímetro ou um dedo, tá? É que a gente vai preparar ele para o assamento. Vai depender da região da sua temperatura, da farinha que você usou, da marca do seu fermento e qual fermento você usou, o tempo que ele vai atingir o pico aqui no crescimento. Não tem como eu te dizer, olha, vai crescer em tanto tempo, mas é em aproximadamente 4 horas, tá? Ele é um produto que demora mais assim para crescer por conta daquilo que eu falei mais cedo. Ele é rico em gorduras e em carboidratos. Então, é uma massa mais complexa. Ela vai demorar um pouco mais para crescer. Se fosse uma massa mais simples, de apenas farinha e sal, ela cresceria muito mais rápido. Mas aqui tem a complexidade dos açúcares e gorduras. E também tem álcool nas essências que nós usamos. Então tende a demorar um pouquinho mais o crescimento. Mas o resultado vale muito a pena. E agora aqui vou deixar para você uma dica. Se caso você não tem tempo para estar esperando o seu panetone crescer, está com um pouco de pressa, ou você está num dia muito frio, está muito frio aí na sua cidade, onde você está fazendo, seu panetone está demorando demais para crescer, você liga o seu forno a 100 graus, coloca uma forma na parte de cima e deixa o seu panetone ali nessa forma crescendo. Eu vou ligar agora aqui o forno a 100 graus. Embaixo e em cima. Pronto. Agora meu forno ele vai ir a 100 graus. Só que esse 100 graus, ele é apenas para dar uma leve aquecida aqui. E o teto
essa parte aqui de cima do forno, ele vai esquentar. Então, dependendo do forno que você usar, aqui eu estou usando esse daqui, esse é bem simples. Dependendo do forno que você usar, ele vai esquentar muito aqui em cima. Então, você dá uma controlada aqui na temperatura. Pro meu, eu sei que 100 graus é o ideal, ele não esquenta tanto. Ah, mas como é que eu vou saber a temperatura que está esquentando muito ou pouco? Você coloca a sua mão aqui e você sente que está um quente gostosinho. Você coloca a mão aqui na sua forma, que o panetone está em cima, ele tem que estar um quente morninho, gostosinho também. Se você aquecer demais aqui o seu forno e ele passar uma temperatura muito alta para o teto, você vai cozinhar o seu panetone na parte de baixo. Você cozinhando o seu panetone na parte de baixo, ele não cresce corretamente. E no final fica muito melhor você diminuir a temperatura, manter uma temperatura amena. Se subir demais, você bota o seu produto em risco. Sobrou 2 pedacinhos, que depois dá pra gente assar como se fosse pãozinho, tá? Os pedacinhos aqui que sobraram, ó. Eu peguei um pedaço de manteiga, vou passar aqui na forma. Tava na geladeira a manteiga, tá? Não tem que estar nada quente aqui, a manteiga não tem que derreter nem nada. Tem que só passar a manteiga aqui para não grudar muito. Passei aqui a manteiga. Aí eu posso pegar aqui e fazer uma bolinha. Vai ser para consumo meu mesmo, então posso fazer uma bolinha. Posso fazer em formato de pãozinho, para depois eu abrir e colocar algum recheio, alguma coisa. Esse pãozinho aqui eu posso deixar aqui crescendo. Quando ele crescer, triplicar de tamanho e eu assar, ele fica igual um pão doce normal. Eu posso cortar esse pão, colocar um recheio dentro se eu quiser, fazer alguma coisa. Aqui eu vou fazer uma bolinha, que fica mais fácil depois. Fazer uma bolinha. Deixar aqui. E esse aqui de fruta, mesma coisa. Bolear aqui. E deixar ali para depois. Aqui vai uma outra dica para a hora do crescimento. Eu troquei de forma aqui porque essa aqui fica melhor. Ele cresceu um pouquinho, tá? Mas só que ele deu uma ressecada na parte de cima. Essa ressecada faz com que ele custe mais a crescer. E depois do assamento ele fica feio se ele fica ressecado, tá? Então o que a gente faz? Eu tenho aqui um borrifador com água e eu dou uma borrifada com água por cima. Agora essa água aqui, ela vai hidratando esse ressecamento que aconteceu aqui e ela vai melhorando o crescimento do seu panetone. Isso serve para panetone, para pães, tudo que você for fazer e deixar crescendo e ressecar, dá um jatinho de água em cima, que aquela água ali vai quebrar aquela película de ressecamento e vai melhorar a elasticidade do seu pão, do seu panetone, do seu produto, e ele vai crescer com mais eficiência. Aí agora ele volta lá pro forno de novo, que eu deixei a 100 graus. E eu aqui vou aumentar um pouquinho mais, porque eu tô vendo que 100 graus não chegou a esquentar a bandeja aqui em cima. Então vou botar aqui uns 130 mais ou menos. Agora nossos panetones estão devidamente crescidos. Demorou em torno de 6 horas e meias para eles atingirem o ponto. E eu vou preparar agora aqui a glace. Nós vamos pegar a farinha de amêndoa, o açúcar e a clara. Vamos jogar tudo dentro deste bowl e vamos mexer. Você vai só misturar todos os ingredientes aqui, o açúcar, a clara e a farinha de amêndoa. Pronto. Eu peguei aqui um saquinho, você pode fazer como você preferir. Se quiser, pode comprar uma luva de confeiteiro, né? Um saco de confeitar e colocar que fica bom também. Mas aqui eu estou improvisando um saquinho plástico, porque caso você não tenha uma luva de confeiteiro, para você ver como é possível tá colocando a glace no seu panetone, de forma bem prática.
A glace agrega muito valor ao seu panetone, ele fica muito mais bonito, muito mais apresentável. Agora eu vou colocar a glace aqui. O gostoso de fazer panetone em casa é esse cheiro que fica. Muito gostoso. Essa receita rende bastante glace. Raspar aqui a colher. Pronto. Agora aqui você vai fazer o seguinte, ó. Eu vou jogar aqui pro lado a glace. Vou girar aqui para ela não escapar. Ó, gira para ela não escapar. Vira de cabeça para baixo. Aqui ela tende a fazer um pequeno espacinho com ar. Se ela não fizer, dá umas apertadinhas assim que ela faz, tá? Aqui nós pegamos uma tesoura e corta. Não precisa ser muito grande, tá? Corta só a pontinha. Até complicadinho aqui de cortar. Pronto. Cortou. Só para sair ali, ó, uma gotinha de glace, tá? Vamos agora para a finalização do nosso panetone. Se você olhar bem aqui, pode ver que falta praticamente um dedo, tá? Para ele chegar na beira da embalagem. Aqui eu já preparo ele para finalização. O de chocotone não, de gotas de chocolate, né? De gotas de chocolate, eu vou colocar a glace apertando devagarinho para não romper meu saco. Se for um saco de confeitar, você vai conseguir passar de uma forma melhor. Aqui eu improvisei para caso você não tenha um saco de confeitar, não precisar comprar. Tá vendo que eu não vou até o final? Porque depois que ele crescer enquanto assa, ele vai espalhar a glace. Agora, uma coisa que eu gosto muito e dá um toque diferenciado pro panetone é o açúcar perolado. Esse aqui é o L2. Você encontra aí no Mercado Livre, em mercados da internet aí online, por 30, 40 reais, meio quilo dele. E rende muito. Dá pra fazer muita coisa. Esse açúcar é muito gostoso e ele dá um toque bem especial na finalização, principalmente depois do assamento. Porque aqui a glace nós passamos apenas na parte mais central do panetone, porque a glace ela vai se espalhar. Depois que o seu panetone crescer, a glace vai espalhar por ele e vai deixar um toque bem diferenciado. O panetone de frutas eu vou fazer de uma forma diferente. Você pode usar uma faca e cortar em forma de cruz. Eu vou usar uma tesoura, porque para mim fica mais bonito. A tesoura, você vai abrir bem ela, para que ela pegue quase o início do panetone. E você corta. E puxa a tesoura para cima. A mesma coisa do outro lado. Abre bem ela, quase pegando em toda a lateral. E corta. Você fez um X. Eu corto aqui um pedacinho de manteiga que sobrou e coloco a manteiga no centro. Vou rifar com um pouco de água. E colocar um pouco de amêndoas laminadas, que vai deixar bem bonita também a finalização do panetone.
E agora vamos para a parte de assamento do panetone. Agora aqui vou passar uma dica sobre o forno. Se o seu forno tiver essa grade, não use. Não é interessante no momento. O forno aqui está esquentando com a parte superior e a inferior ligados, tá? Eu tiro essa bandeja de baixo e eu vou colocar ela aqui em cima. Por que eu fiz isso? Porque a temperatura ela passa aqui de uma forma melhor. O ar vai circular aqui de uma forma melhor. Então, por isso, eu deixo aqui embaixo esse espaço e aproximo a bandeja aqui de cima. Tem que tomar cuidado porque, dependendo da altura do seu forno, não é possível fazer isso. E o seu panetone, na hora de crescer, ele vai tocar no teto e pode queimar, pode estragar todo o panetone. Então, tem alguns fornos que não é possível fazer isso. O meu é possível, por isso que eu faço. Então, o forno pré-aquecido a 150 graus. Eu vou remover a bandeja que já está quente. Por que a bandeja tem que estar quente? Porque o panetone vai entrar em contato agora com um calor muito baixo, muito alto na parte de baixo. E isso vai fazer com que ele tenha um salto de forno mais bonito. O panetone entrou. Eu vou desligar a parte superior. Dependendo do forno que você usar, não tem essa opção de desligar superior ou inferior. Se ele tiver, desliga a parte superior por em torno de 30 a 35 minutos. Eu não sei qual forno você está usando, vai depender muito do forno que você está usando. Mas geralmente se mantém nisso, em torno de 30 a 35 minutos com a parte superior desligada e depois nós ligamos ela por aproximadamente 10, 15 minutos. Os 32 minutos aqui com os panetones do forno. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o panetone que está mais no fundo do forno e colocar para frente e o que está mais à frente colocar atrás, para assim o calor do forno, como esse aqui não é um forno profissional, o calor dele não é padrão, então lá atrás esquenta mais. O panetone que está atrás, ele vai chegar no ponto mais rápido, mais cedo. Então vou fazer essa troca agora, depois de 32 minutos, para que o outro panetone asse num tempo bem parecido. Vai pra lá. Esse vai pra cá. Eu vou subir um pouquinho o forno aqui, porque me parece que o forno está bem frio. Talvez seja a impressão por causa da luz. Mas vou colocar aqui. Agora nós temos, totalizando 38 minutos com o panetone no forno. Eu vou ligar o aquecimento superior. E vou deixar até finalizar aproximadamente 45, 50 minutos. Tudo vai depender conforme o seu forno agir. O meu, eu sei que esse é o tempo padrão. E cada forno vai aquecer, vai assar de uma forma diferente. Como você saber como que o seu forno age? Você tem que ir praticando. Faz um panetone, faz 2, faz 3, mas geralmente a partir do segundo ou do terceiro que você for fazer, você já vai identificar qual o padrão do seu forno. Ou se você já faz pães, faz algum doce, alguma coisa no seu forno, você já tem uma média ali de mais ou menos quais partes o seu forno esquenta mais, qual esquenta menos e como que funciona essa troca de temperatura. 45 minutos aqui de forno no nosso panetone. Vamos dar uma olhada como que tá. Como saber que o panetone está bem assado? Uma dica.
Para ter certeza que seu panetone está assado, um termômetro de espeto vai te dar melhor essa precisão. Ele tem que estar em torno de 92 a 96 graus no interior dele. Tá subindo. 80, 83, 85, 87. De 92 a 96, ele está assado. Pronto. O panetone está assado. 45 minutos a 150 graus no meu forno. Viu? De 92 a 96. Vamos ver onde é que ele vai parar. Tá subindo mais devagarinho agora. Provavelmente vai parar ali no 96. Ó, tá parando já. 96, tá parando. Pronto. 96. Eu improvisei do meu jeito, tá? Para que você também possa fazer na sua casa. Eu aproximei duas cadeiras e coloquei eles aqui. Você pode colocar entre duas caixinhas de leite, entre dois potes que tenham a mesma altura. O importante é que ele fique assim, de cabeça para baixo, tá? E deixa ele esfriando assim por 4 a 6 horas. Como aqui já está à noite, amanhã pela manhã eu vou estar tirando eles daqui. Então nossos panetones estão devidamente morcegados, já estão frios, já até amanheceu, já é outro dia aqui. Vamos dar uma olhada aqui neles. Tem algumas coisas importantes para passar para você. Eu sei que ele poderia ter ficado muito melhor, com um salto de forno muito melhor. O corte deste aqui de frutas, depois que eu cortei ele perdeu um pouco a estrutura, ele não desenvolveu tanto. Isso é devido à qualidade da farinha que eu usei. Quanto melhor a farinha que você usar, melhor o seu resultado, tá? E qual a importância de nós morcegarmos, deixarmos o nosso panetone esfriando nesta posição? O panetone ele é uma massa rica em gordura. Tem muita gema, muito açúcar e muita manteiga. Então por isso ele contém no centro dele muita umidade. Por ele conter muita umidade, se você retira ele do forno e mantém ele nesta posição, ele tende a diminuir o seu tamanho encolhendo. Porque ele tem aqui, se você perceber, ele fica como se fosse um líquido, que no caso é gordura mesmo, tá? Ele fica com um líquido aqui da gordura e deixa ele muito sensível. Então quando nós fazemos isto aqui, após retirar ele do forno e deixamos ele morcegando, o excesso de gordura, líquidos e a maciez que está aqui concentrada na parte de baixo, porque ele foi assado assim. Então ele ficou 40, 50 minutos nessa posição para ser assado. Ele acumulou na parte de baixo muita gordura. Quando você deixa ele morcegando, essa gordura vai esfriando e vai descendo, espalhando melhor a gordura por dentro do seu panetone, fazendo com que o sabor e a maciez agora se espalhem mais completo por ele. Eu coloquei aqui algumas amêndoas laminadas para decorar o nosso panetone e dar um toquezinho, uma decoração mais de leve, que é o que geralmente o pessoal faz. Agora você vê a diferença quando o nosso panetone é feito com a glace e com as pérolas de açúcar, o açúcar perolado, dá um toque mais profissional, agrega mais sabor e mais valor ao seu panetone. É a minha recomendação se você for fazer para dar de presente ou para vender principalmente. Uma outra coisa que é muito importante. Eu entrei com o açúcar como o último dos secos quando fui fazer a mistura. Isso você começa a fazer com o tempo. A minha indicação é, enquanto você não tem muita prática ainda, quando você for misturar a sua farinha com o seu pré-fermento, você já faz a adição do açúcar junto da farinha e o sal junto também. E conforme você for praticando e fazendo mais essa receita, você pode ir dividindo. O sal entrar primeiro, depois sovar bem, entrar com os líquidos, depois por final o açúcar. Porque o açúcar, ele tende a desestruturar um pouco a sua massa. Então se você perceber, no momento da sova, quando eu adicionei o açúcar na massa, a massa deu uma leve desandada.
E eu continuei sovando, acreditando no processo, e no final, é claro, deu tudo certo. Mas enquanto você estiver fazendo pelas primeiras vezes a receita, pode colocar um açúcar junto da farinha na segunda parte, misturar com o pré-fermento e começar a sua soma. Se você for vender e quiser acrescentar mais valor ao seu panetone e aumentar um pouco o preço dele, a minha indicação é que você procure por essas embalagens no Mercado Livre ou no Google. É só você digitar embalagens para panetone de 500 gramas que vai aparecer diversas opções. Eu uso essa daqui, que agrega muito valor ao meu panetone, e assim eu consigo subir 4, 5 reais a mais o valor dele. Essa embalagem aqui, você vai comprar ela sempre de quantidade, eles não vendem unidade. Eles vendem sempre pacotes com 8, 10, 12 unidades. Você vai pagar em média 1,20 cada embalagem dessa daqui. E essa aqui é a mesma coisa, você vai pagar centavos, tá? Comprando no Mercado Livre de pacote ou pesquisando no Google lá de qualquer forma. Embalagens para panetone de 500 gramas, vai aparecer diversas opções. E é assim que vai ficar o seu panetone. Eu tenho aqui um exemplo do meu panetone italiano. É assim que fica quando você coloca essa embalagem. Aqui já acrescenta muito valor. Eu coloquei também uma presilha, que eu paguei 10 centavos essa presilha. Comprei numa casa de embalagens aqui perto de casa. E isso aqui já acrescenta muito valor, entrega muito profissionalismo, deixa o seu produto muito mais atraente. Por quanto vender o seu panetone? Como se trata de uma receita caseira e feita de forma mais simples, não tem batedeiras, não tem processo profissional, mas ele adquire um resultado muito gostoso, muito saboroso. Nós vamos daqui a pouco abrir eles para ver como é que eles estão por dentro. A minha indicação é que você venda em torno de 25 a 30 reais, que você já vai estar facilmente pegando o dobro ou até mesmo o triplo do valor que você usou nessa receita. Caso ainda você queira diminuir mais ainda o custo da produção do seu panetone, a minha indicação é que você procure os insumos na internet, se possível, se estiver dentro dos seus parâmetros, se você tiver um cartão de crédito ou conseguir fazer uma transferência de Pix para compras online. A minha indicação é: vai comprar o açúcar perolado, vai comprar a gotas de chocolate, fruta cristalizada, farinha de amêndoa, tudo que você quiser, procura na internet antes, compra, porque sai muito mais em conta do que você comprar no mercado, comprar numa casa de produtos naturais. E isso vai fazer com que você permaneça com o valor do seu panetone 25, 30 reais, só que você vai ter um retorno maior, porque o custo de produção dele vai ser diminuído. Agora vamos voltar aqui com o panetone de frutas. A minha indicação é: treine com farinha barata. Quando for vender, venda com uma farinha boa, uma Venturelli ou uma Anaconda, que são as melhores que a gente tem em mercado geral aqui hoje. Quando você for treinar seu panetone, vai fazer para dar de presente, vai fazer para você mesmo, a minha indicação é que você procure uma farinha de mercado mais barata, porque você vai estar praticando a sua receita. E quando você for fazer para vender, colocar uma farinha melhor. Eu usei uma das farinhas mais baratas que eu achei aqui no mercado e uma das marcas mais conhecidas, que é a Orquídea, porque fica dentro da realidade da maioria dos brasileiros uma farinha daquele valor. Ela custa de 4 a 5 reais, dependendo da sua região, e pode custar até menos. Se você buscar pela internet, você vai encontrar por 3 e alguma coisa, 4 reais. Esse é o resultado que ela me deu. Mesmo eu com muita experiência, fazendo muito esforço e cuidando muito bem a sova, foi muita hidratação para nossa farinha. A Orquídea não aguentou, foi muita manteiga, foi muita adição de açúcar, muita adição de gordura, ficou uma mistura muito rica para a nossa farinha. Então, quando eu cortei, ela não superou a estrutura, ela caiu, ela não desenvolveu no forno, mas mesmo assim deu um resultado bem interessante. Então, vai treinar, treina com farinha mais barata. Vai fazer para vender? Usa uma Venturelli, uma Anaconda, que são farinhas mais renomadas, com um refino melhor e tem um glúten mais forte. Aqui você vê a diferença, né? Olha a diferença. Como um cresceu mais, o chocotone cresceu bem mais, e o de frutas cresceu menos. Justamente porque, como a nossa farinha estava muito fraca, o de gotas de chocolate eu não cortei. Então ele conseguiu segurar um pouco a estrutura ainda. E mesmo assim não desenvolveu tudo que eu achei que ia desenvolver no forno. A farinha realmente não aguentou.
E este que eu cortei, ele perdeu a estrutura e não cresceu tanto. Tá? Então essa é a diferença. Vamos lá então começar removendo aqui os palitos. E vamos cortar o de frutas cristalizadas primeiro. Temos aqui então, olha como fica bem recheado. E lembrando, tudo vai depender do seu forno, tá? Faça testes, vá testando a receita. Tem forno que vai pegar mais tempo, mais temperatura, tem forno que vai pegar menos. Agora para abrir. Olha que crocância que dá essa casquinha da glace e deixa muito gostoso o seu panetone. Vamos ver. Olha só como ficou bem recheado, com bastante gotas. Realmente está bem cheiroso esse panetone. Aqui em casa vai dar só para um cafezinho. Agora é só você fazer aí na sua casa. Prontinho. Olha como ele fica úmido, olha. A marca dos dedos ali, ó, significa que a umidade tá ok dentro dele. O panetone precisa de umidade. Olha, ele vem desfiando assim. Para uma farinha dessa qualidade, o resultado tá muito bom mesmo. Olha a umidade dele, olha como ele fica fazendo uma bolinha. É isso que a gente procura no panetone. Talvez você nos primeiros panetones não chegue a esse resultado, mas vá treinando, vá praticando, que panificação é prática e treino.